Bom, olha só, eu acho que ele não. Eu acho que duas coisas. Vamos falar sobre esse discurso dele, do Lula, né? E sobre depois a pergunta da nossa internauta ali. Primeiro, eu acho que ele não roubou a cena do Lula. Cada um tem um espaço ali importante, até porque o discurso do Lula tem três momentos maravilhosos, né? O primeiro, quando ele recorda, quando ele volta, recorda a primeira diplomação dele, e recorda, como muito bem lembrou o Carlito, como se fosse um eterno retorno, né? Parece que o Lula está sempre voltando para o ponto de partida e precisa de reconstruir tudo de novo, e ele lembra o quanto ele penou para estar aqui novamente, né? Porque já se pensava que depois de 2 mandatos o povo brasileiro teria respeito pela figura que tanto tinha transformado esse país, mas se conseguiu tirar esse respeito todo, colocar ele na cadeia e tudo mais, ele precisa ressurgir das cinzas nesse processo. Esse é um momento muito, muito bonito da fala dele. O segundo, quando ele fala pessoalmente, né, minha presidenta Dilma Rousseff, e provoca no TSE uma manifestação gigantesca. Logo depois ele fala do Sarney também por uma questão que estava ali, mas a gente percebe que o discurso dele era voltado para Dilma, ou seja, um reconhecimento do absurdo que foi 2016. E um terceiro momento que passou meio batido, mas que eu quero lembrar aqui, durante o discurso dele, o presidente Lula faz um dog whistle, né? Dog whistle a gente sabe o que é, são aquelas mensagens que são passadas somente a determinados indivíduos que conhecem esse código. Os nazistas costumam utilizar muito isso, quer dizer, Bolsonaro usou isso o tempo inteiro, tomava leite durante as suas manifestações, né, falava uma coisa ou outra aqui, os seus assessores próximos fazendo gestos de supremacia branca, e o presidente usa um dog whistle aqui que é muito característico da luta contra o nazismo. No meio do discurso dele ele diz, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. No meio do discurso dele, ele usa a frase que a comunidade judaica no mundo inteiro usa toda vez que vão trabalhar, o que nós historiadores, e aqui o Carlito está junto, eu fiquei muito feliz de estar aqui com ele hoje, que nós historiadores usamos toda vez que nós vamos trabalhar a memória do século XX, a memória do nazismo. Você pergunta, por que você vai fazer mais um museu? Por que você está fazendo mais uma palestra sobre isso? Por que você está lembrando os campos de concentração, as figuras que morreram? E a frase que sempre se utiliza é essa, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. De alguma forma, Luiz Inácio Lula da Silva e a pessoa que o ajudou a construir esse discurso foram muito felizes em lembrar essa situação. Por quê? Porque, de alguma maneira, Lula volta também para que a gente não esqueça mais o que é democracia, para que a gente não esqueça mais o que é a soberania popular, para que a gente não esqueça mais o que é ter um país que não tenha fome, que não tenha pessoas desesperadas precisando lutar pela sua sobrevivência. E mais do que isso, para que isso que aconteceu com o Brasil, essa disrupção toda, essa tentativa de golpe, essa destruturação da nossa democracia, para que isso nunca mais aconteça. Bravo, presidente, eu acho que isso é extremamente importante nesse processo. E a pergunta da nossa... Fala, Conde. Não, pode completar. A pergunta da nossa internauta era sobre... Agora tu chamando o caminho, eu acabei me perdendo. Ela perguntou... Sobre esse apagar das luzes do governo que Ah, sim. começa, né? Na realidade, nem mesmo Jair Bolsonaro imaginava que ele ia perder a eleição, tá? Fica claro todo dia isso. Ele não imaginava que iam perder a eleição. Eles tinham arrumado tantas e tantos esquemas ilegais para vencer isso que eles não tinham noção disso. Eles não se prepararam, então fazendo isso nos últimos 30 dias, tentando encobrir os seus erros. Vem aí nos próximos dias um decreto presidencial atrapalhando demais a transição, atrapalhando demais as estruturas do governo. Já todo mundo sabe disso aqui em Brasília. Ou seja, está se tentando encobrir os erros, os absurdos que foram feitos na calada da noite, e isso demonstra duas coisas. Primeiro, a certeza absoluta que esses golpistas teriam de que venceriam a eleição pelo sim ou pelo não. Depois, a certeza de que mesmo que por algum acaso não vencessem, eles dariam o golpe. E em terceiro, a percepção absoluta de que não seriam punidos por absolutamente nada que o fizessem, na medida em que tinham no bolso Arthur Lira e Augusto Aras. O ponto negativo que eu realmente sinto nessa cerimônia é enxergar Augusto Aras e Arthur Lira sentados como autoridades com poder ainda hoje a receber Luiz Inácio Lula da Silva como se tivessem sido o tempo inteiro lutadores pró-democracia, que nós sabemos que não foram. Estão ali de furões nesse processo e infelizmente parece que nós não conseguiremos nos livrar deles tão cedo.